Imagine a cena, o deserto, poeira, o clangor de espadas recém-silenciado. Abraão, o patriarca, retorna vitorioso de uma batalha épica contra reis poderosos. E então, em meio à euforia e ao cansaço, ele surge. Não é um guerreiro, nem um líder tribal conhecido. Ele vem de Salém, uma cidade que um dia seria chamada de Jerusalém, e traz consigo pão e vinho, símbolos de sustento e celebração. Este homem é Melquisedeque, rei de Salém, e mais intrigante ainda, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão, o homem da promessa, o pai de muitas nações. E Abraão, em um gesto de profundo reconhecimento e reverência, entrega a este rei sacerdote o dízimo de tudo o que havia conquistado. Mas quem é este Melquisedeque? Ele aparece do nada, abençoa Abraão, recebe dízimos e desaparece, sem deixar rastro. Sua história, breve no Antigo Testamento, é a chave para desvendar a majestade e a eternidade do sacerdócio de Jesus Cristo, um mistério que revela a profundidade do plano de Deus para a nossa salvação. Não há registro de sua linhagem, de seus pais, de seu começo ou de seu fim. Ele é uma figura que desafia a lógica linear da genealogia bíblica, um enigma que paira sobre as páginas de Gênesis. Por que a Escritura nos apresenta um personagem tão singular e o retira da cena com a mesma velocidade com que o introduziu? Seria ele apenas um detalhe histórico, um encontro casual no caminho de Abraão? Ou há, por trás dessa aparição misteriosa, uma revelação muito mais profunda, um propósito divino que transcende o tempo e aponta diretamente para o coração da nossa fé? A verdade é que Melquisedeque não é um personagem qualquer. Sua existência e seu papel são um farol profético, aceso por um breve momento na antiguidade, mas cujo brilho se estende por toda a história da salvação. Ele é um elo crucial, uma peça que, uma vez compreendida, ilumina a singularidade e a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Prepare-se para mergulhar nesse mistério, para desvendar como este rei sacerdote de Salém nos revela verdades eternas sobre o nosso Salvador e a segurança da nossa fé. O sol poente tingia o deserto de tons alaranjados e púrpura, enquanto Abraão, exausto mas vitorioso, conduzia seus homens de volta após resgatar Ló e saquear os reis invasores. A poeira da batalha ainda assentava, e o cheiro de suor e triunfo pairava no ar. Foi nesse cenário de glória e cansaço que um encontro extraordinário aconteceu, um momento que, à primeira vista, poderia parecer um simples registro histórico, mas que esconde uma das mais profundas revelações sobre o plano divino de salvação. De repente, ele surge. Não é um guerreiro ferido, nem um rei vizinho em busca de aliança. É Melquisedeque, rei de Salém, um nome que, por si só, já carrega um peso profético, significando Rei da Paz. Mas não é só isso. Ele é também sacerdote do Deus Altíssimo. Essa dualidade de títulos é crucial. Rei e sacerdote, uma combinação rara e poderosa que aponta para uma autoridade que transcende as estruturas humanas da época. Melquisedeque não vem com armas, mas com pão e vinho, símbolos de sustento, comunhão e, para nós, uma prefiguração da própria ceia do Senhor. Ele abençoa Abraão, o patriarca que havia recebido as grandes promessas de Deus, e Abraão, em um gesto de reconhecimento e submissão a uma autoridade superior, entrega a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia recuperado. E então, tão misteriosamente quanto apareceu, Melquisedeque desaparece das páginas de Gênesis. A ausência de detalhes sobre sua origem é o que torna Melquisedeque tão enigmático e, ao mesmo tempo, tão significativo. Onde estão seus pais? Sua genealogia, tão vital em todas as narrativas bíblicas, simplesmente não é registrada. Ele não tem começo de dias nem fim de vida, pelo menos não na narrativa que nos é apresentada. Essa omissão não é um descuido do escritor bíblico, é uma parte essencial do seu propósito tipológico.
Ele é apresentado como alguém que existe fora das limitações temporais e genealógicas, um vislumbre do eterno. Séculos se passam e o nome de Melquisedeque ressurge em um contexto surpreendente. No Salmo 110, um salmo messiânico atribuído a Davi, o Senhor declara ao Messias: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta não é uma mera menção, é uma profecia. Davi, um rei, profetiza sobre um futuro rei que também seria sacerdote, e não um sacerdote levítico, mas um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso estabelece uma conexão inegável entre o misterioso rei sacerdote de Salém e o vindouro Messias. Mas é no livro de Hebreus, no Novo Testamento, que o véu sobre Melquisedeque é finalmente levantado e seu significado profundo é plenamente revelado. O autor de Hebreus escreve para cristãos judeus que estavam sendo tentados a retornar às práticas e rituais da antiga aliança, incluindo o sacerdócio levítico. Para mostrar a superioridade de Jesus Cristo e da nova aliança, o autor recorre a Melquisedeque. Em Hebreus 7, a argumentação é magistral. Primeiro, o autor destaca a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão e, por extensão, sobre todo o sacerdócio levítico. O fato de Abraão ter pago dízimos a Melquisedeque já demonstra essa superioridade, pois o inferior é abençoado pelo superior. Mais ainda, o autor argumenta que Levi, o ancestral da linhagem sacerdotal, estava nos lombos de Abraão, quando este pagou o dízimo a Melquisedeque. Isso significa que, de certa forma, até mesmo Levi e todo o sacerdócio levítico prestaram homenagem a Melquisedeque, reconhecendo sua autoridade superior. Em segundo lugar, Hebreus 7 enfatiza a natureza única do sacerdócio de Melquisedeque. Ao contrário dos sacerdotes levíticos, que eram nomeados por uma genealogia estrita e tinham um começo e um fim em seu serviço, limitados pela vida e pela morte, Melquisedeque é apresentado sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Esta não é uma afirmação de sua divindade, mas uma figuração tipológica. Ele é semelhante ao Filho de Deus, e seu sacerdócio é permanente. Essa característica é crucial para entender o sacerdócio de Jesus. O sacerdócio levítico era temporário e imperfeito. Os sacerdotes morriam e precisavam ser substituídos. Eles ofereciam sacrifícios repetidamente, dia após dia, ano após ano, pelos pecados do povo e até mesmo pelos seus próprios pecados. A lei, que estabeleceu esse sacerdócio, era uma sombra das coisas vindouras, incapaz de aperfeiçoar aqueles que se aproximavam de Deus. Era um sistema que apontava para a necessidade de algo maior, algo definitivo. É aqui que Jesus Cristo entra em cena como o cumprimento perfeito da ordem de Melquisedeque. Jesus não é sacerdote pela linhagem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Seu sacerdócio não se baseia em uma lei de mandamento carnal, ou seja, em uma descendência física, mas no poder de uma vida indissolúvel. Ele é um sacerdote que vive para sempre, e por isso seu sacerdócio é imutável, ou seja, não pode ser transferido. Ele não precisa de sucessores. Jesus, como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu um único sacrifício perfeito, ele mesmo. Sua morte na cruz foi o sacrifício definitivo que removeu o pecado de uma vez por todas. E ao contrário dos sacerdotes levíticos que se sentavam após o serviço, Jesus, após oferecer o sacrifício, sentou-se à direita do Pai, indicando que sua obra está completa e é eficaz para sempre. Ele vive para interceder por nós, continuamente diante de Deus. Esta revelação de Melquisedeque e seu cumprimento em Jesus Cristo é a pedra angular da nossa segurança. Não dependemos de rituais repetitivos, de mediadores humanos ou de uma linhagem específica para nos aproximarmos de Deus.
Temos um sumo sacerdote que é santo, inculpável, imaculado, separado dos pecadores e feito mais excelso do que os céus. Ele é capaz de salvar perfeitamente aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Compreender Melquisedeque é, portanto, compreender a singularidade, a eternidade e a eficácia do sacerdócio de Jesus, que nos garante acesso direto e permanente à presença de Deus. É a certeza de que nossa fé está alicerçada não em um sistema transitório, mas em um rei e sacerdote que governa e intercede para sempre. A figura enigmática de Melquisedeque, que surge e desaparece nas páginas da Escritura, não é apenas um fascinante mistério teológico para estudiosos. Ela é, acima de tudo, uma poderosa revelação prática para cada um de nós, hoje, que busca viver uma vida de fé genuína. Se Melquisedeque prefigurou Jesus como nosso rei e sacerdote eterno, o que isso significa para a sua segunda-feira de manhã, para suas decisões no trabalho, para seus relacionamentos familiares, para seus medos e suas esperanças? Primeiramente, a compreensão do sacerdócio superior de Jesus nos traz uma segurança inabalável. Pense na ansiedade que muitas pessoas carregam, a sensação de que precisam fazer mais para serem aceitas por Deus. Talvez você mesmo já tenha se sentido assim, como se sua performance, suas boas obras ou sua frequência à igreja fossem as moedas para comprar o favor divino. Mas a verdade revelada em Melquisedeque e cumprida em Cristo é libertadora. Nosso acesso a Deus não depende de rituais repetitivos, de sacrifícios contínuos ou de uma linhagem humana perfeita. Jesus, nosso sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício único e perfeito, Ele mesmo, e vive para sempre para interceder por nós. Isso significa que você pode se aproximar de Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, com confiança plena, não por seus méritos, mas pela obra completa de Cristo. É a certeza de que a porta está sempre aberta e a voz do seu advogado ressoa continuamente no céu em seu favor. Imagine a paz de saber que, mesmo em seus dias mais falhos, você tem um intercessor perfeito. Essa segurança se traduz em coragem para viver. Se Jesus é nosso sumo sacerdote eterno, Ele entende nossas fraquezas e está ao nosso lado nas lutas. Você já se sentiu sobrecarregado pelas pressões do dia a dia? Pela complexidade das decisões que precisa tomar, pela dor de um relacionamento difícil ou pela tentação de desistir? O livro de Hebreus nos lembra que temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele foi tentado em tudo, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso não é uma teoria, é uma realidade prática. Quando a ansiedade aperta no peito antes de uma reunião importante, quando a paciência se esgota com um filho, ou quando a dúvida sobre o futuro assombra seus pensamentos, você tem um intercessor que não apenas ouve, mas compreende profundamente sua condição humana. Você pode orar, pode clamar, pode entregar suas cargas a Ele, sabendo que Ele está ativamente trabalhando em seu favor. É como ter o melhor advogado, o mais sábio conselheiro e o amigo mais leal, tudo em uma só pessoa, sempre acessível. Além disso, a figura de Melquisedeque nos convida a reavaliar a nossa adoração e a nossa confiança. Onde estamos depositando nossa fé? Estamos confiando em sistemas religiosos, em líderes humanos, em nossas próprias capacidades ou na solidez de nossa doutrina? Ou estamos colocando nossa confiança exclusivamente em Jesus Cristo, o Rei e Sacerdote que transcende todas as limitações humanas? A adoração que agrada a Deus não é aquela baseada em rituais vazios ou em uma busca incessante por méritos, mas em um coração que reconhece a majestade e a suficiência de Cristo. Isso impacta como você vive sua fé. Significa que a sua espiritualidade não precisa ser um fardo de regras e obrigações, mas uma relação viva e dinâmica com o Deus que se revelou em Jesus.
é a liberdade de servir por amor, não por medo, de obedecer por gratidão, não por culpa. Pense na sua vida familiar. Em momentos de conflito ou desentendimento, a certeza de que temos um Rei da paz e da justiça nos guia a buscar a reconciliação e a verdade, não a vitória pessoal. Em vez de reagir com raiva, podemos lembrar que nosso sumo sacerdote nos ensina a amar, perdoar e buscar a paz. No ambiente de trabalho, diante de injustiças ou pressões éticas, a consciência de que servimos a um Rei de justiça nos encoraja a agir com integridade, mesmo quando é difícil. Não somos chamados a ser perfeitos, mas a refletir o caráter daquele que é perfeito e que intercede por nós enquanto caminhamos. A revelação de Melquisedeque também nos protege do legalismo e da religiosidade vazia. Se o sacerdócio levítico, com todas as suas leis e rituais, era apenas uma sombra que apontava para Cristo, imagine o quão ineficazes são quaisquer tentativas modernas de criar um sistema de salvação baseado em obras. A graça é o centro, a obra de Cristo é completa. Isso não significa que a obediência não importa, mas que ela flui de um coração transformado pela graça, e não é um meio para alcançar a graça. É a diferença entre tentar construir uma ponte para o céu e simplesmente atravessar a ponte que Jesus já construiu. Finalmente, a figura de Melquisedeque nos convida a olhar para além do visível, para o eterno. Ele, sem genealogia e sem fim, nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças constantes, de incertezas e de sistemas que falham, ter um sumo sacerdote eterno é a âncora para a nossa alma. Que a compreensão do sacerdócio superior de Cristo nos traga paz, certeza e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Sacerdote, que vive para sempre para interceder por nós, garantindo nossa entrada na presença de Deus. Que essa verdade transforme a maneira como você se vê, como vê a Deus e como vive cada dia, com a confiança de que seu grande sacerdote está no controle, intercedendo e preparando o caminho para você.